Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir as Escrituras nesta manhã, em Gênesis capítulo 1, mais uma vez. Versículos 1 e 2. Diz a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém. Oremos. Pai, pedimos que nessa hora, mais uma vez, sejamos instruídos pela santa doutrina do Evangelho. Que a tua palavra venha aos nossos corações como chuva em terra seca e árida. Assim, Senhor, como os animais necessitam comer e beber, e são sustentados por tua mão, e como diz o salmista, esperam da tua mão seu sustento. Assim, as nossas almas também anseiam pelo pão espiritual. Que o Senhor nos permita, mais uma vez, aprendermos a palavra, sermos exortados, consolados e transformados por ela, dia após dia. É a nossa petição ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Na semana passada, nós consideramos introdutoriamente o livro do Gênesis, falando um pouco do contexto histórico deste livro, falando um pouco sobre o contexto religioso da época em que o povo de Deus estava inserido. Observamos que o livro de Gênesis é um livro dado por Deus a Moisés, uma revelação de Deus a Moisés, mas também observamos que devemos avaliar e analisar o livro do Gênesis, bem como qualquer outro livro do Antigo Testamento, à luz do que acontecia na história, inclusive na história das religiões no Antigo Oriente Próximo. Nesses dois primeiros versículos, nós temos a introdução do livro do Gênesis. Nós temos aqui um alicerce posto pelo Espírito Santo através da pena de Moisés para nos ensinar quem é o Deus que criou todas as coisas, quem é o Deus que formou o universo, que formou o homem. Preciso começar dizendo aos meus irmãos que o capítulo 1 de Gênesis precisa ser interpretado literalmente. Deus verdadeiramente criou. Deus verdadeiramente fez. E esse é o relato do início de todas as coisas. Aqui nós temos uma intenção da parte do Espírito Santo em mostrar não apenas como o mundo foi criado, mas a majestade e a exaltação desse Deus Criador. Russell Waltke, mais uma vez, diz algo importante sobre esses versículos iniciais. Ele diz o seguinte: Deus avança criativamente para o abismo e trevas primordiais com o fim de transformá-los num universo magnífico, ordenado e equilibrado. Esta observação de Waltke é importante, irmãos, porque nosso Deus é um Deus ordenador. Ele é um Deus organizador. E ele não faz isso apenas com o universo, como eu disse na semana passada, ele faz isso com a nossa vida. Nós temos a tendência de lermos o capítulo 1 de Gênesis apenas como um relato histórico e talvez científico ou também científico da criação e acharmos que isso não tem nenhuma ligação direta com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa caminhada, com a nossa transformação espiritual. O processo de criação demonstrado nesse capítulo é um movimento realizado pelo Espírito Santo. É uma obra realizada pelo Espírito Santo, trazendo ordem a todas as coisas, principalmente através do que diz o versículo 3, através da luz. Luz é algo importante aqui, não só para entendermos o quadro inicial do livro do Gênesis, mas também para entendermos o quadro essencial e final da redenção.
Esta palavra aparece em vários lugares no Antigo Testamento, mas aparece também com a intenção teológica no Novo Testamento, prioritariamente, finalmente, em Cristo, que diz: Eu sou a luz do mundo. Cristo, que é a estrela da manhã, o sol da justiça. Então, tudo isso está interconectado. Embora nós saibamos que a luz que aparece aqui é esta luz solar que nós observamos. Na verdade, o astro solar ainda não tinha sido criado, mas já havia luz. Mas há conectivos aqui nas duas partes do capítulo 1 que nós vamos analisar mais à frente, mais posteriormente. Mas eu quero ir para o versículo 1 com vocês. O texto vai começar dizendo aqui, Bereshit, no princípio. Essa ideia de princípio é uma ideia de que Deus começa e continua organizando. Então, não havia nada em termos de mundo antes desse princípio. A W. Pink fala que só o que existia era Deus em sua trindade, em sua solidão santa. Deus estava sozinho antes de criar todas as coisas. E ele era suficiente para si mesmo. Deus não cria o mundo porque ele precisava de uma autorrealização. Porque se Deus fosse se realizar no mundo, ele precisaria de algo. Então, o atributo da imutabilidade não estaria em Deus nesse princípio. Deus não necessitava criar. Deus não precisava criar. Deus não tinha nenhuma necessidade, inclusive, de ser glorificado pelos homens criados, mas ele quis criar como um ato soberano, para a sua própria glória. Jonathan Edwards diz que quando Deus cria, Deus exalta a si mesmo na criação. Quando Deus cria, Deus promove autoadoração, inclusive, para si mesmo. Isso parece muito estranho para nós, né? A autoadoração dentro da própria Trindade. A Bíblia vai nos dizer que não existe ninguém superior a Deus pelo qual ele pudesse jurar. Deus é aquele que está acima de todas as coisas. E quando a Escritura diz que o Pai ama o Filho ama o Pai e o Espírito Santo, pessoa, é esse elo de amor que também transborda amor para as outras pessoas da Trindade. É correto nós dizermos que Deus glorifica a si mesmo dentro da Trindade. Podemos perguntar, isso não seria uma espécie de egoísmo da parte de Deus? Promover autoadoração, promover autoglorificação? A resposta é não. Não é egoísmo. Egoísmo está na criatura, quando adora a si mesma, quando promove adoração a si mesma, quando ama-se acima do limite com um amor idólatra. Em Deus não. Por quê? Porque quando a criatura é egoísta, ela está pretendendo ser igual a Deus. Na verdade, esse é o pecado, né, do capítulo 3. São os homens desejando a igualdade, a independência divina. Mas quando Deus promove autoglorificação, ele está exaltando o único que deve ser exaltado e ele não está deixando de ser humilde por isso. Ele está sendo verdadeiro e justo com a sua própria natureza. Então, quem é a pessoa mais importante para Deus? Deus. Não pode ser outra pessoa. Não pode ser outro ser. Deus é o ser mais importante. Abra sua Bíblia rapidamente no Salmo 23. Veja o versículo de 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, por que ele cuida de nós? Por que ele nos supre as necessidades espirituais e físicas? Qual é a explicação? Porque ele se ama. Porque ele se ama. Porque ele jurou. Porque ele fez aliança conosco. E porque ele
vela e zela pelo seu nome, ele cuida dos seus eleitos que estão pactuados com ele. Deus é o ser mais importante, não apenas para nós, para ele mesmo. Ele é o ser mais importante. Isso nos ensina, irmãos. Isso nos ensina, porque se ele é o exemplo, se ele é a fonte de todo saber e de toda doutrina, e se nós entendemos que ele é a coisa ou a pessoa mais importante para si mesmo, por que nós temos coisas e pessoas mais importantes do que Deus na nossa vida? Se ele em si mesmo já demonstra qual deve ser o objetivo do homem, qual deve ser o foco de adoração e amor supremo do homem, por que nós nos desviamos disso? A explicação estará no capítulo 3 de Gênesis. Mas quando nós observamos aqui no princípio, esse termo se refere a todo o evento da criação, aos 6 dias da criação, e eu professo o que nos dizem as confissões reformadas, 6 dias literais da criação. Há muitas discussões sobre isso, mas esta é a minha posição. Deus criou o mundo em 6 dias literais. Não se refere, então, aqui, o termo princípio, a algo anterior à criação, nem uma parte do primeiro dia. A ideia de princípio aponta para uma sucessão de fatos que virão, e Deus iniciou todas as coisas aqui, no princípio. Depois nós observamos aqui uma outra palavra importante. Criou. Deus criou. Ou Elohim criou. Isso aqui é interessante, irmãos, porque nos mostra o seu imensurável poder. O que é que existia? Apenas Deus. Apenas Deus. O que é que se tinha? Apenas a divindade. Então Deus traz todas as coisas à existência. Deus é o grande artista demonstrado por Moisés. Nós vamos observar aqui umas coisas interessantes, porque quando nós avaliamos, por exemplo, uma obra de arte, agora a arte de verdade, né? Não é o que se diz, mas arte de verdade. Então nós precisamos ter simetria, harmonia e profundidade, para que nós tenhamos uma ideia de belo em uma obra de arte. Aqui nós temos as 3 coisas. Nós temos simetria, nós temos harmonia e nós temos profundidade. Deus está criando todas as coisas do nada, assim como um pintor tem uma tela em branco na sua frente e ele começa a dar forma àquilo. E como uma pintura é verificada ou analisada como bela? Há um ponto fundamental. Inclusive, isso é adotado pela ciência fotográfica. Que ponto é esse? Luz. Luz. Você observa a luz. Observe as grandes pinturas. E observe como os pintores trabalharam o conceito de luminosidade. Observe as mais belas fotografias que tomam esse conceito da pintura. Como é explorada a luminosidade. Você já tirou uma foto na praia de meio-dia? Percebeu como ela ficou estourada de tanta luz? Os fotógrafos vão dizer que o melhor momento para se fotografar é entre 3 horas e 4 horas da tarde. É a luz ideal. A harmonia naquela luz, a equilíbrio naquela luz. Não há tanta quentura. A luz é fundamental para a ordenação de todas as coisas, inclusive da imagem de todas as coisas. E Deus está não apenas criando, Deus está fazendo aqui um grande quadro, belo quadro. Eu disse na semana passada que quando nós lemos aqui que ele viu que era bom cada dia criado, esse bom aqui é uma referência estética. Ele teve prazer. Ele olhou aquilo e disse, muito bom, tenho prazer nisso criado. É maravilhoso, não é? Quando o texto nos diz aqui, então, que Elohim, que é a palavra que aparece aqui, é uma referência ao Deus soberano e criador, que traz todas as coisas à existência. Esse Deus criou céus e terra. Aqui no pensamento hebraico nós não temos o termo universo, que vai surgir mais à frente. Também não temos o termo cosmos, que vai surgir mais à frente.
O conceito grego, cosmos, ordenação, né? Ordem, caos, desordem. Não temos a palavra, mas temos o conceito. Havia desordem. Então, quando o texto nos fala aqui no versículo 2, a terra estava sem forma e vazia, a ideia de sem forma e vazia é confusa. Não havia aqui, de fato, ainda, simetria e harmonia. Esse era o estado das coisas. A massa informe que Deus havia criado, porque foi Ele que criou, essa massa não é preexistente e eterna. Deus criou essa massa. E ela era sem forma e vazia. Deus agora ia dar simetria a isso, beleza a isso, harmonia a isso. E aqui nós temos alguns pontos também importantes. Primeiro, que havia trevas sobre a face do abismo. A ideia de abismo aqui é de águas profundas. Essa é a ideia de abismo, de águas profundas. E o Espírito de Deus fazia... A ideia aqui é que ele voava. Há uma ideia aqui de vento também. Mas quando nós adotamos essa ideia de vento ou sopro, devemos ter cuidado com a ideia das testemunhas de Jeová. Né? O Espírito aqui não é a força ativa de Deus, como dizem as testemunhas de Jeová, mas o Espírito de Deus que vai aparecendo como vento em vários lugares das Escrituras. Aquela era uma forma de demonstrar o trabalho dinâmico de Deus. Essa ideia de dinâmica é usada por Deus em alguns momentos na Escritura. Então, por exemplo, quando nós observamos João chamando Jesus de Logos, de palavra. A palavra é dinâmica. A linguagem é dinâmica. O Espírito também é apontado dessa forma. Ele está trabalhando, ele está agindo. Então, o Espírito Santo está aqui, criando, ordenando todas as coisas. E o Filho está aqui também criando todas as coisas. Veja o versículo 26 do capítulo 1. Veja a linguagem divina. Deus disse o quê? Façamos. Alguns vão defender que essa é uma utilização de um plural majestático, mas à luz da revelação do Novo Testamento, nós sabemos claramente quem é que está falando façamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está dizendo façamos o homem à nossa imagem e semelhança, assim como esta trindade estava criando em todos os dias da criação. O Espírito Santo, mostrado aqui no versículo de número 2, estava preparando um templo maior para a exaltação de Deus na criação de todas as coisas. Esse templo seria erguido basicamente no Éden. Nós vamos observar isso. O Éden, o jardim no Éden, era um templo. Mas abra comigo em outros textos para nós entendermos esta operação do Espírito Santo. Vá comigo para Êxodo 31. Versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Quem deu essa capacidade a este homem? Aqui é inaugurada a profissão de design de interiores, né? E quem foi que criou esse trabalho? O Espírito Santo.
O Espírito Santo. Nós vamos observar esse trabalho do Espírito Santo em vários momentos. Aqui, através desse homem, né, de Bezalel. Quando nós temos, por exemplo, o tabernáculo e o templo, se nós observarmos com muito cuidado a decoração das paredes, as cores, os objetos, vão sempre ser uma referência ao Éden. Por isso que o Éden é um templo. Nós vamos ter o candelabro, uma referência à árvore da vida. Né? Nós vamos ter a bacia de lavar, uma referência aos rios. Tem mais significado aí, redentor, né? E cristológico. As folhas que aparecem na decoração, né? Entalhadas, uma referência às árvores do Éden. O Éden é um templo que Deus ergueu para ser adorado. O mundo é um templo em que Deus é adorado. A igreja é um templo em que Deus é adorado. Quando o texto nos mostra aqui que havia trevas, no versículo 2, essas trevas não significam a ausência de Deus. Elas não indicam que Deus não estava presente. Deus estava lá. Isso é muito significativo, irmãos. Principalmente porque o povo estava no deserto quando isso é dado. Quando o povo lê esse livro a primeira vez, o povo estava no deserto. E o que é ordenado no deserto? Não tem como você planejar nada no deserto. Você planeja o quê? Vou construir uma casa ali. Naquele lugar. Aonde? Naquele lugar. Que lugar? Ali perto. Perto de onde? Só tem areia. O povo estava nesse estado de confusão. Sem forma. Vazia. No deserto. O povo estava nesse estado de trevas no deserto. Dependendo unicamente de Deus. E assim como Deus disse, haja luz, e a partir disso trazer ordem, no deserto havia uma coluna de fogo. Luz no deserto. Para que o povo fosse dirigido e as coisas fossem ordenadas. Da mesma forma, a nossa vida pode transitar ou até permanecer por um tempo em estado de confusão. Podemos experimentar momentos na nossa vida que ficamos perdidos em alguma decisão, em alguma situação. Não sabemos o que fazer. Temos a mesma referência que os hebreus. Ele é a nossa luz. Ele é o que ordena o nosso caos. E Ele está conosco nas trevas da nossa confusão mental. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Quando tudo parece estar sem forma e não ter sentido na nossa cabeça. Quando parece que Deus não está conosco, nos abençoando ou nos guiando, devemos nos lembrar que quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face do abismo. O Espírito sempre estará conosco. Haverão momentos de trevas na nossa vida, não trevas de pecado, mas trevas de falta de direção. Mas Ele está lá. O que é que nós fazemos quando a gente não tem direção? Nos apegamos a essa verdade. Eu sei que o Senhor está aqui. E diferente daqui que Ele pairava, agora Ele está em nós. Ele não está fora de nós, né? Ele está em nós, habitando em nós. Esse é um alento para aqueles que sofrem com pânico, aqueles que sofrem com depressão, confusão mental, desejo de isolamento, desejo de não ver ninguém, não conversar com ninguém, falta de entendimento ou direção para o que fazer e como reagir. Este é um alento para esses irmãos, porque o texto nos diz: o Espírito de Deus está aí. Alguns vão ter a ousadia de dizer, mas esse tipo de estado mental, depressão, pânico, parece que é uma coisa de uma pessoa que não tem Deus. Não é, irmãos.
Parece uma coisa de uma pessoa que não tem fé. Também não é. Elias tinha muita fé. Paulo tinha fé. Jó tinha fé. Você se lembra o que Deus fez com Jó? Você se lembra o que Deus fez com Jó? Não foi Satanás que chegou e disse, viste Jó? Percebe que não foi? Foi Deus que disse, viste meu servo Jó? Parece Deus provocando a situação, né? Confuso, né? Jó nunca soube disso, né? Dessa parte da história. A gente sabe, mas ele nunca soube da parte da história. Então, aparentemente, quando nossa vida, ou concretamente, quando nossa vida está em confusão, isso não é um sinônimo de que ele não está lá e que ele não está controlando todas as coisas. Ele está, o Espírito de Deus paira sobre o que era vazio, sem forma e profundo. O Espírito de Deus está conosco dentro dos nossos abismos. Dentro da profundidade dos nossos abismos. A Trindade aqui é mostrada prestes a começar um trabalho maravilhoso, significativo, estrutural. O texto também nos ensina, irmãos. E nós estamos em construção. Eu tive um professor e ele estava numa conferência de líderes, empresários e líderes religiosos, e alguém perguntou a ele, ele era pastor, e alguém perguntou, você trabalha com o quê? Ele disse, eu trabalho com construção. Maravilha, você é engenheiro? Não, eu sou pastor. Ah, você é um pastor engenheiro? Não, sou pastor. E você trabalha com construção em que sentido? Construção de gente. Maravilha, né? Eu ajudo pessoas a se edificarem em Deus. E é Deus que faz isso através de um ministro, né? Porque Deus trabalha nessa casinha que somos nós. E Ele vai fazendo. Às vezes parece que a obra embargou, parou, faltou dinheiro. Mas não para. Não para. Deus está nos construindo para sermos mais semelhantes ao seu Filho. Algumas aplicações aqui para finalizarmos. Do caos instaurado, inexplicável, no texto de Gênesis, na obscuridade desse momento da história, vemos o governo de Deus. Na obscuridade de nossa vida, também devemos enxergar o governo de Deus. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não consigamos discernir, o Espírito de Elohim estava ali. Estava ali. Pré-ordenando todas as coisas. E agora agindo na criação, a partir do verso 3. Assim, meus irmãos, como Gênesis marca a criação inicial, Cristo marca a criação espiritual. A nova criação começa com Cristo. Nós somos nova criatura, nova criação. Paulo nos diz, nele tudo subsiste. Ele não apenas cria, ele sustenta. Observe que as leis instauradas no cosmos, as diversas leis da gravidade, da termodinâmica, todas essas leis foram postas por Deus. Ele é o grande legislador. E tudo está funcionando. Embora haja possivelmente algum distúrbio, alguma desordem por causa do pecado no mundo, mas tudo está funcionando. Ele está sustentando todas as coisas. Ele continua mandando chuva. Ele continua regando a lavoura. Ele continua sustentando animais. Ele continua enchendo rios. Ele continua fazendo com que seres humanos procriem e nasçam, e a humanidade continue avançando. Ele está sustentando toda a criação. Ele ordena o clima, mesmo que a gente esteja achando muito quente, né? Mas ele ordena o clima. Todas as coisas estão sendo sustentadas por ele, e ele está trabalhando nisso. Tudo está posto.
Por que nós duvidamos que Ele nos sustenta? Por que a gente cogita a possibilidade de que vamos estar sozinhos em algum momento, se é Ele que até hoje, desde o início, sustentou todas as coisas? Porque nós nos desesperamos com o nosso caos, mesmo sabendo que Ele é o Deus que trabalha no caos, e o Deus que está presente no caos, e o Deus que dissolve o caos. Você não está só. Quanto consolo nós temos aqui, né? Deus controla todas as coisas, Ele estabelece a ordem do mundo criado e também a ordem de nossas vidas. Ele governa sobre o caos e Ele governa sobre a ordem. Nós nos desesperamos no caos. Deus não. Deus trabalha no caos. Deus traz à existência com grandiosa imaginação e beleza o que não havia possibilidade de existir. Deus não precisa de matéria-prima, Ele cria do nada. Ele recria sentimentos onde esses morreram. Ele recria harmonia no lar onde desapareceu. Ele concede amor onde sumiu. Ele reedifica casamentos destruídos. Ele reedifica relacionamentos de pais e filhos que acabaram. Ele não precisa de matéria-prima, ele cria do nada. Nós precisamos de um contexto. Nós não somos assim? Tem alguma coisa para a gente falar, senão eu vou esperar o momento certo para falar, quando tiver o contexto certo, então eu falo. Isso é sábio, né? Então, se eu falar no momento certo, como diz Provérbios, né? Porque a palavra dita em tempo errado. Em tempo errado? A palavra dita ao seu tempo, com boa é. Então, se ela for dita fora do tempo certo, ela pode criar muito prejuízo. Então, é preciso um contexto. Deus não precisa de contexto. Ele age com os meios, sem os meios, contra os meios, né? Esse é o nosso Deus, Deus da providência. Deus governa sobre tudo. Ele é a rocha. A Bíblia diz que Ele é a rocha. Ninguém pode impedir o seu agir. E Ele reina sozinho. Sabe por quê, irmãos? Paulo disse: pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. E te pedimos que ela seja profundamente aplicada ao nosso coração e daí saiam frutos, cresçam frutos. Que nós observemos esses frutos e a beleza deles desde muito pequenos ainda até maduros. Obrigado pela Tua palavra poderosa, consoladora, viva, profunda, que trata do nosso coração. Obrigado, Senhor, porque Tu és Criador. Tu és Redentor. Abençoa-nos nos nossos estudos na EBD. O Senhor abençoe cada professor. Seja uma bênção para todos nós. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém.